Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê, professor de Geografia de vocês. Hoje a aula é um conteúdo novo, conteúdo do capítulo 5, chamado CEI Aspectos Regionais. Lembrando que CEI é Comunidade dos Estados Independentes, é um assunto que nós vimos na aula anterior, as características principais, então eu peço que se você não lembre nada ou não esteja lembrando, por exemplo, o que é a comunidade dos estados independentes, as características, como foi que se deu o processo, eu peço que você volte na aula anterior para entender isso antes de começar essa, beleza? Quando eu falo em CEI, eu falo em Comunidade dos Estados Independentes. O que foi essa Comunidade dos Estados Independentes? Essa Comunidade dos Estados Independentes é a antiga União Soviética. Após o fim da Guerra Fria, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, teve também, em 1991, o final da União Soviética, né? Isso caracterizou o final dos países que pertenciam à União Soviética, e esses países estavam meio que soltos e acabaram se integrando em uma comunidade chamada Comunidade dos Estados Independentes, que pertencem até hoje. Só que hoje, pessoal, nós vamos ver outro aspecto dessa comunidade dos estados independentes. Na aula anterior nós vimos os aspectos principais, né, as características gerais, e hoje nós vamos ver os aspectos regionais. Quando eu falo em aspecto regional, eu falo de um conceito muito importante na geografia, que é o conceito de região. Eu já falei em algumas aulas presenciais para vocês o que é que significa esse conceito, porque é um conceito muito trabalhado, né? Nós vimos isso no começo do ano. Mas a título de curiosidade, para quem não lembra, região é uma área, né, uma área do espaço geográfico dividida obedecendo critérios específicos. Como assim, professor? Critérios específicos. Características específicas. Se eu falo para vocês, e vocês usam isso muito no cotidiano de vocês. Por exemplo, quando vocês ouvem dizer que uma região ela é montanhosa, significa que eu tenho características específicas, critérios específicos que definiram aquela região como montanhosa. Que critério foi esse? As montanhas. Quando eu digo, por exemplo, que o país X ele é dividido em duas grandes regiões, uma região chuvosa e outra região seca. Significa o quê? Que metade do país ele é chuvoso, chove muito, enquanto que outra metade é seco, beleza? Eu tive o quê? Eu utilizei esse critério do clima para dividir o país. E esse clima teve critérios específicos, né? Essa divisão teve critérios específicos, teve características específicas, beleza? Quando eu falo em região, em divisão regional, é mais comum vocês escutarem sobre as grandes regiões do Brasil, né? O Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O IBGE ele dividiu o país, né, o nosso país, o Brasil, em 5 grandes regiões, que são essas que eu falei anteriormente, que vocês podem ver aqui. Por que foi dividido dessa forma? O IBGE utilizou dois critérios bem singulares, que foram quais? Tanto a economia, né, que é um aspecto social, e também aspectos físicos naturais, aspectos da natureza. Exemplo aqui para vocês: a região Nordeste para a região Sul são duas regiões bem distintas, bem diferentes. Por quê? A região Nordeste é uma região que apresenta o quê? Uma cultura diferente da cultura do Sul. Enquanto que o clima, por exemplo, o clima do Nordeste é mais seco, enquanto que o clima do Sul ele é mais chuvoso, ele é mais frio, certo? Ou seja, no mesmo país eu tenho grandes regiões que são divididas a partir de características específicas, por critérios específicos, beleza? Isso também acontece na Rússia. Na Rússia não, desculpa, na comunidade dos Estados Independentes. A Rússia faz parte da comunidade dos Estados Independentes. Os Estados Independentes eles podem ser divididos de diversas regiões. Se eu fosse uma dessas pessoas que fossem dividir esse território e quisesse dividir, por exemplo, em duas grandes regiões, partindo do princípio de localização, eu poderia dividir a comunidade dos Estados Independentes neste lado aqui esquerdo como parte europeia, enquanto que a comunidade dos Estados Independentes desse lado aqui direito eu poderia dividir como parte asiática, beleza? Mas a realidade é que esta comunidade dos Estados Independentes ela é dividida em 6 grandes regiões, que também foi utilizada as características físicas como forma de divisão. Exemplo, nós temos aqui a Rússia como uma grande região, ó, como vocês podem ver aqui, chamada de República da Rússia. Ela faz parte de uma grande região dentro dessa comunidade dos Estados Independentes. Mas nós temos outras. Por exemplo, nessa aqui rosa, nós temos o extremo leste da Europa. Nesta aqui mais lilás, nós temos as repúblicas bálticas. O que isto significa? Que neste lado aqui rosa, eles têm características diferentes deste lado aqui rosto, deste lado aqui
laranja, beleza? Por isso que foi dividido dessa forma. E que características são essas? Tanto os aspectos naturais, né? Clima, relevo, solo, como também aspectos culturais, como a religião. Lembrando que este capítulo nós vamos focar, nesta aula de hoje, na verdade, nós vamos focar sobre o país chamado Rússia, né? A Federação Russa. A Rússia, ela é o maior país do mundo, o país no sentido territorial. Ela tem basicamente cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, isso significa muita coisa. Chega a ser o dobro do Brasil, né, praticamente. É o maior país do mundo e ela também tem a nona maior população do mundo, pessoal. Aqui nós temos um mapa dos países mais extensos do mundo, para vocês compararem. A Rússia ela chega a ser disparada, né, quase o dobro da metade, quase o dobro destes países aqui que estão embaixo. Em seguida vem o Canadá, com 9 milhões, China, Estados Unidos e Brasil. A Rússia ela é o nono país mais populoso do mundo. Apesar disso, a Rússia ela tem uma densidade demográfica baixa. O que isso significa? Eu já falei para vocês o que significa densidade demográfica, mas densidade demográfica eu vou relembrar. É uma média que é feita nas estatísticas que vão pegar duas coisas principais, que são quais? A população e a área, né, o quilômetro quadrado. Há uma divisão e a partir dessa divisão é diagnosticado se o país ele tem uma densidade demográfica alta, média, baixa. A Rússia ela tem uma densidade demográfica baixa. Por quê? Porque, pessoal, a maioria das pessoas na Rússia se encontram em uma parte específica, que é aqui, ó, próximo a Moscou, essas regiões aqui próximo a Moscou. Enquanto que este lado aqui da Rússia, mais para o norte, que é um lado muito frio, as pessoas, não existe muita população lá. Ou seja, além de ser um país que ele é grande, mas a população ela não está inserida de uma forma intensa neste território, certo? Exemplo aqui para vocês do nosso país. O Brasil, ele é um território muito grande, é o quinto maior país do mundo. A densidade demográfica do Brasil ela é relativamente média para baixa. Por quê? Porque a maioria da população do Brasil ela se encontra no litoral, principalmente nas grandes capitais brasileiras, né? E também concentrada aqui nessa região do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Enquanto que essa parte aqui, mais pro norte do Brasil, ela não é muito povoada, né? Isso significa que, além de ter uma baixa densidade demográfica, a gente tem uma densidade demográfica desigual, porque a maioria da população se encontra em um território específico, enquanto que aqui não é tão povoado, né? Na Rússia também, continuando, nós temos condições socioeconômicas medianas. Como assim? A Rússia ela é um país que tem uma economia boa, mas ela não chega a ser uma das maiores economias do mundo, certo? O Brasil, por exemplo, tem uma economia maior do que a Rússia, né? E a Rússia, apesar de estar dentro do continente europeu, que é um continente muito rico, o continente mais rico do mundo, ela não é um país desenvolvido como os países que estão no continente europeu, como Alemanha, França, Portugal, Itália, certo? A realidade é que a Rússia ela apresenta características bem parecidas com o Brasil, né, que é chamada de países emergentes. Mas nós vamos ver isso em outras aulas. A expectativa de vida na Rússia é de 70 anos. Exemplo para vocês que no Brasil a expectativa de vida chega a ser cerca de 75 anos. Ou seja, no Brasil a expectativa de vida ainda é maior do que na Rússia, né? Existem características que provam por que essa expectativa de vida na Rússia é baixa. Um desses motivos é o alcoolismo. Se vocês tiverem interesse em saber sobre isso, eu peço que vocês pesquisem na internet, que tem diversos documentários, entrevistas, reportagens. Mas uma das características principais na Rússia é que as pessoas bebem muito. A Rússia ela é tida como um Estado multinacional. Quando eu falo em Estado multinacional, isso significa o quê? É um Estado nacional significa nação, multi significa vários. Ou seja, dentro da Rússia, eu tenho multinacionalidades, eu tenho várias nações, eu tenho várias etnias e vários aspectos que é tido como regiões autônomas, né? E atualmente nós temos mais de 30 repúblicas que são regiões distintas da própria Rússia, né? Eles não se consideram russos, consideram como pertencentes de outra etnia. Exemplo aqui para vocês, página 102 do livro didático de vocês. Nós temos aqui um mapinha
que fala os conflitos que estão acontecendo na Rússia hoje por conta disso que eu falei anteriormente, desse Estado multinacional. O que significa? Reparem aqui, ó, esta cozinha aqui do laranja mais claro significa os territórios ou regiões que fazem parte da Rússia. Beleza? Moscou está bem aqui, ó. Desta corzinha aqui mais escura, deste laranja mais escuro, significam as regiões que são da Rússia, mas que não se consideram russos. Eles se consideram pertencentes de outras etnias. E aqui nós temos outras repúblicas que também não se consideram russas, que as pessoas de lá não se consideram pessoas pertencentes à Rússia, mas sim de outra etnia, apesar de que pertencem à Rússia. Um exemplo disso a gente tem os conflitos que acontecem na Chechênia, que é uma região da Rússia, pertencente à Rússia, mas as pessoas lá não se consideram russos. Nós vamos falar isso mais para frente. A economia da Rússia, eu já falei aqui para vocês, é uma economia média, é uma economia que tem uma influência boa, mas que não chega a ser uma das maiores influências do mundo. Isso por quê? Porque a base da economia da Rússia, pessoal, tem a base de recursos naturais. Cerca de 60% da economia da Rússia, ela vem de gás natural, certo? Enquanto que outros países da Europa estão desenvolvendo, por exemplo, tecnologia com criação de carros, computadores, celulares, né? Isso dá muito dinheiro. A Rússia ela ainda persiste em ter como base aspectos de recursos naturais, né? Isso não é característica de países que se desenvolvem. Países ricos são países que fazem práticas de utilização de tecnologias na economia. Outra característica da Rússia é que a economia ela é centralizada e dirigida pelo Estado. Como assim? A maioria das empresas na Rússia são empresas controladas pelo Estado. A Rússia ela não permite muito, como o Brasil, por exemplo, onde empresas, por exemplo, privadas como McDonald's, Nike, se instalem no território, né? Aqui no Brasil isso acontece muito porque é um país mais livre, é um país que tem uma economia onde o capitalismo ele é bem presente. Na Rússia, isso acontece, claro, é um país capitalista, mas não tanto assim. Lá o controle do Estado ele é bem mais forte do que aqui no Brasil, certo? Então as empresas, a maioria das empresas são empresas da Rússia, da própria Rússia, né, que pertencem ao Estado. Exemplo aqui para vocês, eu trouxe esta tabelinha, bem interessante, porque ela vai falar as maiores economias do mundo em relação ao PIB. Nós temos os Estados Unidos, desde 1990, na verdade antes de 1990, né, mas aqui está desde 1990 como o país da maior economia do mundo. Repare uma coisa, em 1990 a Rússia ela não aparece. Em 2019, que foi ano passado, a Rússia também não aparece. A Rússia só tem perspectiva de ser uma das maiores economias do mundo em 2050, ó, chegando a ser a 10ª maior economia do mundo, enquanto que o Brasil ele vai subir de posição. E ó, repare uma coisa, os Estados Unidos é o país que mais influencia no mundo, mas a perspectiva é que daqui a alguns anos a China ela ultrapassa a economia da Rússia, dos Estados Unidos, perdão. A China ela ultrapassa a economia dos Estados Unidos. Por isso que há um conflito atualmente entre Estados Unidos e China, porque eles já sabem que o desenvolvimento econômico na Rússia ele é muito intenso. A Rússia ela produz muito material, vende muito, tem uma produção muito grande econômica. Então a perspectiva é que ela passe dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos hoje ele tem um conflito, não chega a ser um conflito direto, né, um conflito um pouco indireto com a China. Certo, pessoal? Lembra que eu falei do caso da Chechênia aqui, ó, quando eu mostrei esse mapinha desses conflitos que acontecem na Rússia? É o que a gente vai falar agora sobre o caso da Chechênia, que é um caso bem singular e um caso que tem conflitos até hoje. A Chechênia é uma região que pertence à Rússia, beleza? Só que as pessoas lá elas não se identificam enquanto russos, né? Quem mora na Rússia é russo, né? Assim como quem mora no Brasil é brasileiro. Mas o caso da Chechênia isso não acontece. A Chechênia é uma região da Rússia, mas as pessoas que moram na Chechênia não se identificam enquanto russos, se identificam enquanto chechenos. Isso significa o quê? Que a Rússia quer dominar aquele território, mas esse território ele quer independência. Ele quer se tornar um país independente, certo? Isso faz com que aconteça diversos conflitos. Por quê? Porque este território ele é próximo de regiões onde tem grande influência de gás natural e petróleo, e a Rússia não quer perder isso, né? A Rússia, se perder isso, ela vai perder muita coisa relacionada à economia. Por isso que
acontecem esses conflitos, né? A população local quer ser independente, mas a Rússia ela não deixa. E esses conflitos eles acontecem desde a época que foi criada essa comunidade dos estados independentes e permanecem até hoje. A Chechênia ela tá bem aqui, ó, próximo a países do Oriente Médio, né, que são países que ficam nesta região aqui. Por isso que as pessoas daqui têm características mais parecidas com os países daqui, principalmente em relação à religião, à cultura, aos hábitos, né? As pessoas da Chechênia, por exemplo, a maioria são islâmicos, enquanto que em Moscou, a maioria da população é católica, né? Moscou está mais ou menos por aqui, pessoal, por essa região aqui. Beleza? Por isso que esse país ele quer ser independente, né? E essa independência causa diversos conflitos na Rússia. Na próxima aula nós vamos ver outros países além da Rússia. A Rússia, por ser o país que mais influencia nesta comunidade, é um país que precisa ser bem destacado, certo? Mas nas próximas aulas nós vamos ver outras características de outros países. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, beleza? A aula de hoje é isso, pessoal, e valeu!